Vira para esse irmão e fala assim: eu vou falar o que você aprendeu. Você aprendeu que a glória é você ter vitória, a glória é você ter dinheiro, a glória é você conquistar coisas, mas vamos ressignificar isso. Porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, o seu Pai já te deu todas as coisas, tudo está em Cristo, e só existe uma glória, a glória de estarmos em Cristo. Essa é a palavra de hoje, a glória de estarmos em Cristo. Só que para ministrar essa palavra, eu fiz uma oração hoje, que vocês pudessem me entender o que eu vou ministrar. Nós vamos ter que ressignificar muitas coisas que nós aprendemos e que o tempo do horário do culto me ajude. A primeira delas é o que é batismo. O que é que nós aprendemos que é batismo? Batismo, nós aprendemos que batismo é alguém que tem uma vida e está largando aquela vida para se tornar uma nova criatura. Amém? Desceu, mas isso nunca foi a expectativa de Deus. Batismo, na verdade, é alguém que entendeu que o que tem não é vida, é morte, entendendo que ao descer as águas eu tenho a única vida, que é Cristo, porque fora de Cristo não há vida. Batismo não é uma declaração de que eu estou mudando a minha vida para a vida do Senhor. Batismo é uma declaração de quem entendeu que o que eu tenho é morte, porque não há vida, não há perspectiva fora de Cristo, nenhuma. Então, ao falarmos de velho homem e de novo homem, nós estamos falando de que o velho homem é o Adão. Vem dois homens aqui, vem o Wallace, vem Vincent rapidinho. Fica um do lado do outro. Fica mais pra lá um pouquinho. Adão e Cristo. Não tem como. Você ficou do lado errado. Chega você pra cá um pouquinho, porque você tem que ficar longe do Adão, entendeu? Presta atenção. A palavra vai ser que todos, quando nascemos pecadores, sim ou não? Mas quando você nasceu, você cometeu pecado? Não. Respira. Porque você não nasceu com pecado, e sim nasceu no pecado. Porque você não nasceu em Cristo, você nasceu em... Olha o texto. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Porque por um homem só entrou um pecado, assim como que por um homem só, Cristo, nós fomos vivificados em Deus. É por isso que você não é salvo por obras, você é salvo por posição. Presta atenção. Quantos conhecem não cristãos aqui? Eu repito. Quantos conhecem aqui pessoas que não são cristãos? Essas pessoas são boas ou não são? Ajudam pessoas carentes ou não são? Têm boas obras ou não são? Elas vão ser salvas ou não? Não. Porque elas não estão em Cristo. Então você está me garantindo, está afirmando que é possível cometer boas obras e não ser salvo. Sim ou não? Então inverte. Então é possível agora em Cristo você ter mais obras e ser salvos? Respira. É possível agora em Cristo você cometer mais obras e ser salvo? Sim. Você não cometeu boas obras, não foi? Porque ninguém é salvo por obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: você crê em Cristo? Descansa, porque você está salvo. Respirou? Então agora o nosso trabalho é entender que eu não estou mais no Adão, porque eu agora estou no Cristo. É por isso que aqui na igreja nós chamamos de universo Cristo. Porque em Cristo estão todas as coisas. Não é que Cristo tem todas as coisas. A palavra é que Cristo é todas as coisas. Porque nada fora de Cristo existe. Nada fora de Cristo subsiste. Nada de fora de Cristo pode ser amado. Nada fora de Cristo pode ser tocado. Porque a igreja se relaciona apenas com... O problema é que nós temos uma igreja que se quer relacionar com Adão.
Porque não foi ensinado sobre isso, pode ser. Então agora, quando nós declaramos que nós somos nova criação ou nova criatura, não significa que você é uma pessoa melhorada. Significa que você estava numa pessoa chamada Adão e que agora nós estamos numa nova criação. Cristo e a igreja. Respira. Deixa o cérebro dar um... Pastor, como assim, pastor? É porque parece, com a pregação que nós escutamos a vida toda, que ao mudar as minhas atitudes, eu me torno uma nova pessoa. Isso qualquer psicólogo meia tigela faz você mudar de atitude. Qualquer programa mental que eu escuto de um coach faz mudar de atitude. O objetivo da igreja não é que você mude comportamento. O objetivo da igreja é que você saia do universo Adão e entre no universo Cristo. Porque ao fazer isso, automaticamente você muda de atitude. Porque pecado não é uma questão de prática, é uma questão de natureza. Não tem como eu mudar a natureza do Adão. O Adão precisa de uma coisa chamada cruz. O Adão não tem jeito, o Adão não tem solução. Mas a igreja prega para você virar Adão. Não, irmão, você vai ter vitória, é tudo em torno de você, a sua vida é isso, você vai ser aquilo, você vai erguendo o seu ego. Quem tem ego é o Adão, o Jesus foi servo de todos. Então entenda, o novo homem é Cristo e a igreja. É por isso que aqui eu prego que Deus não tem muitos filhos, Deus só tem um filho. Respira. Deus não chega de uma igreja e conta: caramba, hoje aqui tem 5.000 pessoas. Deus chega e conta: quem não é um com ele não serve. Ainda que sejamos muitos, Deus só quer que sejamos um. É por isso que hoje Deus não tem 2 filhos. Deus tem o que a gente chama do filho corporativo de Deus. Esse filho corporativo é fácil, você sabe, mas nunca entendeu. Porque o Cristo é o cabeça e a igreja é o... Por isso que nós somos um filho corporativo. É por isso que você não consegue ser igreja sozinho. Sabe os desigrejados? Nunca entenderam o evangelho. Eu e Cristo na minha casa. Você não entendeu o evangelho? O evangelho não é você e Cristo, somos nós e Cristo. É que a pregação errada modificou a sua vida. Quem já estudou isso aqui? Eu sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é formada por um corpo, o corpo de Cristo. Você não consegue ser cristão sozinho. Não consegue. Não consegue. Olha o que diz o texto, passada a introdução, de Efésios 5. Foi só para você se ambientar para a gente começar a pregar. Efésios 5, 21. Abre sua Bíblia. Você que está vindo hoje pela primeira vez, você vai se assustar com algo. Quer ver só? Quem trouxe caderno hoje para anotar a palavra? Levanta o caderno para mim. Passou, para que isso? Já já você descobre. E se você não está acostumado com a abertura de Bíblia, aqui a gente gosta de Bíblia. Você não veio escutar a minha vida, ela não serve para você. Efésios 5, verso de número... Cara, eu abri errado, mas vai dar certo. 25. Olha que texto. Você já viu esse texto em casamento? Isso é fantástico, irmão. Esse texto é sensacional. Olha o que diz o texto. Efésios 5, 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para si mesmo, se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, maridos, amem suas mulheres como o próprio Cristo, como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, por quem jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo faz a igreja. Essa é aquela palavra de submissão. Mulheres submetam aos seus maridos, maridos amem as mulheres como Cristo amou a igreja. E a gente vê isso em casamento. Quem já viu isso? Essa palavra nunca foi para casamento.
Nunca foi para casamento. Por quê? Porque está escrito, olha o texto. É questão de português. 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão dois uma só carne. Pastor, está aí, casamento. Termina de ler. Grande é esse mistério. Me refiro a Cristo e à igreja. Está escrito, gente. Esse versículo brotou agora. Até porque... Vem cá, Joyce e Douglas, vocês são casados? Vem cá. Até porque eu sei que te ensinaram e você... Sobe aqui, porque tem um pouquinho mais de gente. Sobe aqui nesse primeiro degrau aqui. São casados, tá? Então presta atenção. Olha o que é pregado. Quando vocês casarem, vocês vão transar. Não tem criança aqui, amém? Vocês vão transar. E quando vocês transarem, vocês vão se tornar uma só? Doeu em você? Ué? Não é uma só carne? Não, calma aí. Eles têm um filho, então eles... Entendeu, né? Não são uma só carne. Não, são, com certeza. Tá aqui atrás da criança. Eles nunca vão ser uma só carne. Qual é a chance? Então quer dizer que você foi uma só carne com toda a pessoa que você transou na vida? Haja carne, hein? Eu fui além do que eu devia. Estamos domingo ainda, né? É domingo. Eu fui além. Você que está visitando, me perdoe. É que eu penso muito rápido. Presta atenção. Eles não são uma só carne. Faz o seguinte, o que você quer jantar hoje quando chegar em casa? Bife, batata frita. E você? Estrogonofe. Não só não são uma só carne, como têm vontades distintas. Não pensam igual, não sentem igual, acordam em horários diferentes, leem diferentes. A Joyce o Douglas é um amor de pessoa. A Joyce de vez em quando. Tô brincando, a Joyce está com a gente há muitos anos. Presta atenção. É por isso que ele fala: isso eu digo sobre Cristo e a... Pegou não? Presta atenção. Sobe aqui os dois. Esse é você e esse é o Cristo, ok? Lê o texto. Já não vivo eu, dois são uma só carne. Você, para olhar Cristo, vai ter que olhar o Douglas. Para olhar o Douglas, vai ter que olhar Cristo. Dois são uma só carne. Não fala sobre sexo, fala nada sobre isso. É por isso que diz: grande é esse mistério. E você acha que mistério é? E nada contra isso. Pode pular, rodopiar, virar o peão do baú do Silvio Santos, faz o que você quiser. Grande é esse mistério. Isto digo para ficar salientado. Ou seja, eu sei que tem gente que é burro, a gente sabe disso. A respeito de Cristo, lê o texto. A respeito de Cristo e da igreja. Fala assim: agora eu entendi. Você podia ir embora, não podia? E olha o texto, para completar o 33. Não obstante, vós, cada um, também ame a sua esposa como a si mesmo. Ele vai reforçar que não era sobre isso que ele estava falando. Agora você também ama a sua esposa como a si mesmo. E esposa, respeite seu marido, por favor. Toma vergonha nessa cara. Só isso. 2 Coríntios 5:17. Estamos construindo, amém? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já... O antigo não é o seu passado, o antigo é a sua origem, que era Adão.
Eis que tudo se fez novo, porque tudo em Cristo é eternamente novo. É por isso que eu não posso botar vinho novo em odre velho. Não posso botar pano novo em calça velha, porque Cristo é eternamente. Tudo se fez em Cristo. Tem um monte de gente vindo para a igreja e nunca foi novo, porque nunca esteve em Cristo. Apesar de escutar uma palavra que ele acha que é evangelho, mas nunca foi evangelho. O maior desafio da sua vida não é entrar numa igreja evangélica, sentar numa cadeira e escutar uma palavra. O maior desafio da sua vida é entender o que é evangelho e o que não é, e fugir de tudo aquilo que não é evangelho. A minha grande oração desses dias é que Deus extermine todo pastor que é coach desse país. Porque coach não é lugar no altar. Porque eu não estou aqui para engrandecer o homem interior da sua vida. Eu estou aqui para que Cristo seja externado na sua vida, mesmo que eu extermine você da face da terra. Porque Deus, quando olha para a terra, não quer ver você, Ele quer ver o Filho. É por isso que diz o que eu preguei semana passada, e eu ainda estou na introdução, estou ficando meio doido. Eu preguei semana passada, eu falei que quando Deus fez o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem. Que imagem é essa? A do Filho. Porque está escrito em Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem só uma imagem, a imagem do Filho. É por isso que quando Deus faz Adão e olha para a terra pela primeira vez, Ele fala que é muito bom, porque foi a primeira vez que Ele olhou para a terra e viu o Filho dele. Até hoje, para Deus, o único objetivo de olhar para a terra é para ver o Filho dele. Deus não quer ver suas vitórias, Deus quer ver se o Filho está nas suas vitórias. Deus não quer ver os seus êxitos, Deus quer ver o Filho nos seus êxitos. Deus não quer ver o seu casamento, Deus quer ver o Filho no seu casamento. Deus não quer ver as suas vontades, Deus quer ver o Filho nas suas vontades. E agora começa o culto de hoje, Efésios 4, versículo 10. Vira para esse montão e fala assim: escutar uma palavra assim tem um grande problema na sua vida. Você vai ter que abandonar toda a mistura que você escutou a vida toda do que é evangelho. Efésios 4, verso 10. Se abriu, diga amém. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas dele. Pela primeira vez Deus revelou a algum apóstolo, alguma pessoa, o propósito que Deus criou todas as coisas. Isso nunca havia ocorrido antes. Paulo agora vai dizer que existe um mistério oculto desde os tempos passados. E esse mistério é o que está em Colossenses 1, verso número 27. Abre lá. Eu falei para você trazer Bíblia, irmão. Colossenses 1, 27. Diz assim a palavra do Senhor: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. E qual é o mistério? Cristo em vós, e esperança de glória. A sua esperança não são oportunidades, a sua esperança é Cristo. A sua esperança não são conexões que você faça humanas, a sua esperança é Cristo. A sua esperança não é que seu marido melhore, o seu casamento melhore, não é uma ajuda. A sua esperança é Cristo. Nós fomos pensados para a glória de Deus. Esse mistério que é Cristo em nós é um homem, a nova criação, é o Filho corporativo de Deus. E nós fomos criados, Deus pensando nesse Filho corporativo. Na cruz nós vemos a maior destruição de todos os tempos, a destruição do velho pacto, a destruição do velho homem, a destruição de velhos hábitos. Deus não quer nada com o velho homem, Deus não quer nada com a velha criação. Nós temos um novo homem, o Filho corporativo de Deus, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós temos uma nova aliança, um novo pacto, uma nova relação, um novo nível de intimidade. Deus não chama nada de bom no velho homem, nada. Você me perdoa o que eu vou falar?
Deus está pouco se lixando para as suas vontades. Fica triste, não. Deus só se importa com a vontade dele. Você não foi criado para fazer as suas vontades. O problema é que a igreja fez com que você ficasse mimizento. Você ora a Deus, fala: ai Senhor, será que isso é de Deus? Aleluia, Deus, oh Senhor, até ora em línguas. Deus não responde. Você responde as perguntas que você fez para Deus dizendo que foi Deus. Logo não dá certo e você responsabiliza a Deus pela atitude que você tomou e achou que era Deus falando. Sabe o que você é? Não passa de uma criança mimada que não sabe assumir os seus erros. Te ensinar, você chega na igreja, te ensina a orar, te ensina a falar, te ensina a agir como Jesus. É muita presunção achar que um velho homem consegue ser como Cristo. No filho corporativo, não é eu que atuo com Jesus, é Jesus que atua em mim. Até a nossa oração de salvação está errada. A oração: Senhor Jesus, eu te... Você não aceitou ninguém. A palavra vai dizer que nós fomos aceitos no amado. Não foi você que aceitou ele, presunçoso. Foi ele que te aceitou. Ele te buscou. Ele morreu com você, por você. O Espírito Santo foi te buscar, porque nem querer vir você queria vir. Quem é você para aceitar Cristo? É humanismo. Colocar o homem no centro das coisas. Onde você botar a sua mão vai dar certo. Satanás. Ninguém que não esteja nesse filho corporativo pode colaborar em Cristo. Ninguém. O velho homem só sabe envenenar, dividir, contaminar, fofocar, corromper o homem corporativo. O filho corporativo é o único que glorifica o Pai, querido. É o único que pode expressar o propósito para que nós fomos criados, mostrar a Cristo essa terra. Todo o agir do velho homem corrompe a expressão do novo homem. Tudo que eu posso fazer por mim mesmo tem que ir para a cruz. Meu agir, minhas obras, minhas boas ideias, minhas boas intenções. Deus mandou você fazer isso, não faça. Não faça. Ao não atuarmos no filho corporativo de Deus, produzimos uma obra que não é nossa, uma obediência que não é nossa. Ela tem aspecto de trabalho, mas cheio de morte e influência de uma serpente. O que se expressa no homem corporativo é Cristo. Reúna os últimos cultos que você foi na sua vida. Eu já falei mais de Cristo que você escutou nos últimos todos. Isso é um absurdo. Você foi para a igreja para ter o seu ego inflamado. Você foi para a igreja para ser pseudo-ajudado. Querido, você não vai para a igreja para nada disso. Você vai para a igreja para conhecer mais de Cristo, para estar em Cristo, para anular tudo que não é Cristo da sua vida. O que é isso? O Evangelho. O homem natural não ama, ele tem afeto, tanto é que morre, fala mal por causa de afeto. Por que o homem natural não ama? Porque a palavra vai dizer que Deus é amor. Não existe amor fora de Deus, só existe destruição, usos e abusos. Eu não posso fazer nada para melhorar um casal de velhos homens, seu casamento. Eu não posso fazer nada, porque eu não tenho como melhorar um Adão. O melhor presente que você tem para dar para sua esposa não é uma flor, é uma cruz para serem pregados juntos e crucificados estarem com Cristo, ressuscitados estarem com Cristo. Você sabe que é um casal brigando? São dois desviados que encontraram com Cristo, que não sabem orar, não sabem conversar. É alguém despertando o velho homem. Pastor, que é isso, pastor? Você já conseguiu brigar quando você estava muito espiritual? Nunca. Nada te tira do sério. Agora alguma coisa vem e te tira do sério rapidinho, você quer brigar, você fala mal dos outros, você fala mal do marido. Aos maridos amados, no dia que você se encontrar com Jesus no tribunal de Cristo, eu sei que a maioria não conhece sobre isso aqui, você vai dar conta da sua esposa. Você vai dar conta dela, porque a sua esposa é responsabilidade sua. Mulheres,
Não aceitem menos do que isso. Me perdoe a expressão, mas você não foi criada para ser desejada. Você foi criada para que alguém se responsabilize pela sua vida. O problema é que falaram que você tinha que ser desejada. E nada contra isso, maridos desejem suas esposas, não tem problema com isso. Mas você foi criada por um responsável. Sabe qual é o problema? Você trocou um responsável por um mimado, por uma criança que mal saiu da casa da mãe dele. E tá querendo que ele te trate como esposa. Não, você tá casando com um imaturo, com um menino. Você tá namorando um moleque e quer que ele tenha atitude de adulto? Muda você. Se você conseguir mudar você, você vai conseguir olhar certo. Mas o seu olhar é do Adão ainda. O Adão que olha sendo contaminado. Qualquer presente que compra, você é prostituta por causa disso? A pastora costuma dizer que quando ela não vem, eu dou ruim, eu dou PT. O Adão tem que morrer. Só existe algo bom na sua vida se é Cristo. 1 Coríntios 15, verso número 10. E vamos construindo. Hoje é aquele culto que a gente pensa se posta ou se não posta, né? 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A igreja prega isso? Não, prega que você vai estudar, que Deus vai te abrir a porta. Paulo fala, pela graça sou o que sou. A igreja discute para saber quem serviu mais. Ih, me tirou do serviço. Ai. É porque a carne quer ser valorizada. A carne se alimenta de encanto. Mas Paulo fala, eu servi mais do que a todo mundo. Eu não, a graça em mim. Porque é tudo ele, nunca fui eu. No Cristo corporativo nós expressamos sua mente, sua natureza, sua vontade. Não fomos destinados à vida cristã, ao serviço cristão, ao ministério cristão. Nós fomos destinados a Cristo. E por vezes o serviço te roubou de Cristo. João 4, verso 34, Jesus vai dizer assim, abre sua Bíblia. Você que está vindo hoje pela primeira vez, eu acredito com 6, 7 cultos você se habitua em a gente abrir tanta Bíblia. Estou sendo bonzinho, né? Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me envia. Fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Posso pensar? Eu costumo dizer que eu tenho uma criatividade santificada. No dia que você foi brigar para separar do seu marido, quem te enviou? Deus. Não, o Satanás. É por isso que você vai fazer a comida dele. Porque a comida você sempre fazia a vontade daquele que te enviou. Então toma cuidado, as suas atitudes revelam quem está te enviando. Se é Deus ou se é o diabo. Respira. Eu nem convidei as pessoas a sair antes do culto hoje, né? Eu geralmente falo assim, irmão, se você tá mimizento hoje, vai embora, não fica não. Não deu tempo, né? Jesus só tinha uma comida, fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que você tem? Fome. Fome de ouvir o evangelho certo. Porque você reproduz aquilo que você come. Então toma cuidado com o que você tem escutado na igreja ou nos podcasts da vida, porque você vai reproduzir exatamente o que está te alimentando. Se você está se alimentando de vaidade, você vai reproduzir vaidade. Se você está se alimentando de fofoca, você vai reproduzir fofoca. Se você está se alimentando de adultério, você vai reproduzir adultério, porque a sua comida vai ser fazer a vontade daquele que te enviou. Quando você ouve, não são palavras, são comidas. Tudo que ocorre no filho corporativo não é outra coisa que senão a vontade do Pai. A vontade da sua vida hoje precisam ser crucificadas. Não há membro no filho corporativo de Deus. Cristo é a igreja que tem a vontade própria. Ai, mas eu tenho as minhas vontades. É o Adão gritando. Fulano quer dominar a minha vida. Eu até entendo que tem igrejas que fazem isso. Mude de igreja. Mas não adianta estar num local que você não concorda com as coisas. Eu vou dar um exemplo. Se você está buscando a melhor estrutura, chegue daqui a 5 anos nessa casa.
Nós temos 5 anos de vida. Tem 2 anos que eu não tiro o dízimo e oferta. A gente vive um milagre. Você quer uma cadeira de cinema, vá na terça-feira, lá no Recreio. É o único lugar que você vai encontrar uma cadeira de cinema. Pode comprar uma pipoca, pode me assistir pregando comendo pipoca. Eu não ligo pra isso não, então só é 2 anos pronto não. Pode vir de boné, eu não ligo pra nada disso. Mas se você quer a estrutura da sua vida, você volta daqui a 5 anos. Mas se você quiser nos ajudar a construir uma estrutura para os seus filhos, fica aqui. Porque se depender de mim para tirar dinheiro emocional de alguém, vocês estão arrebentados. Nós vamos continuar sentando em cadeira de plástico, como não sentar no chão, como já sentamos muitas vezes, porque não tinha cadeira. E qual o problema com isso? A minha paz. Deitar no travesseiro e saber que você ofertou o que Deus mandou na sua vida. Que eu não tirei dinheiro de você que não era de Deus. Entenda, o dízimo nunca foi seu. A oferta que Deus pediu nunca foi sua. Mas depender de mim para te emocionar para isso. Você precisa crucificar hoje, destruir todo o altar que você fez, para que você seja governado por Cristo. Deus não investe nenhum segundo na igreja evangélica. Deus não investe nenhum segundo. Deus está investindo em você. Mentira. Deus só investe no seu filho. Se você está fora de Cristo, queridos, não há investimento de Deus, só do diabo. Deus, quando olha para a terra, só quer ver os seus filhos. A glória de Deus é ver a glória do um. O que é a glória do um? Cristo e a igreja. Deus busca a manifestação desse filho, que é o motivo e propósito para que Deus criou todas as coisas. Todas as coisas expressam o Filho de Deus. O pão do Velho Testamento é Cristo, o sumo sacerdote é Cristo, o cordeiro do Abraão é Cristo, o filho é Cristo, o tabernáculo é Cristo, a luz é Cristo, o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a vida é Cristo, a porta é Cristo, o milagre é Cristo, a água é Cristo, o fogo é Cristo. Porque Cristo é tudo em todos. Casamento fala de Cristo. Esse filho corporativo, esse Cristo em nós, é a razão da nossa existência. Nós fomos perdoados, redimidos, justificados. E não é que agora que eu estou salvo, que é para viver a minha vida. Isso não é evangelho. Deus não te limpa e te salva para você viver a sua vida. A palavra vai dizer que Ele te comprou por alto preço e preço de sangue. Isso não vem de vós, a salvação não vem de vós, não é sua. Ô pastor, se Ele não me salvou para viver a minha vida, Ele me salvou para quê? Evangelho é que nós somos salvos para que Cristo seja a nossa vida. Pastor, não é não tem problema. Abre sua Bíblia, Colossenses 3, verso número 4. Vai dizer assim: quando Cristo, que é a nossa vida. Cristo não é só uma pessoa, Cristo é a sua vida. Ele não te deu vida, porque isso médicos fazem. Cristo é a sua vida. Tá, eu repito o texto. Colossenses 3, verso número 4. Perdão, eu dei uma acelerada. Diz o texto, Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O propósito não se cumpre nesse mundo. O propósito não se cumpre nem no ontem, nem no amanhã e nem no hoje. O propósito só se cumpre em Cristo. Evangelho não é estar melhor do que antes. Eu tinha uma vida ruim, agora eu tenho uma vida boa. Isso não é evangelho. Olha para mim. Evangelho não é você ter uma vida melhor antes e ter uma melhor hoje. Isso não é evangelho. Isso qualquer pessoa que recebeu uma boa oportunidade de uma empresa e é uma pessoa controlada consegue isso. Para de hipocrisia. Evangelho não é, quando eu entrei para a igreja minha vida mudou. Até hoje você é uma pessoa desviada, porque não entendeu que o que ele tinha não era vida, era morte. Quando eu entrei para a igreja, eu virei outra pessoa. Eu tenho uma outra vida. Toda essa ex-bruxo, ex-feiticeiro, ex-traficante, ex-não sei o quê, isso é tudo desviado.
Eles estão se vangloriando do homem que passou. Esse homem que passou não merece nem ser pregado, irmão. Só preciso pregar de Cristo. A igreja só tem uma palavra: Cristo, 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 Cristo e Cristo. O evangelho não é melhor do que antes, não é estar melhor do que antes. Não há comparação. Eu não posso comparar a minha vida de antes com a minha vida de hoje. Não há comparação, é outra natureza, outro DNA, outra criação. Não existe nada melhorado no evangelho. Tudo é novo. O homem que era velho morreu, foi dizimado, deixou de existir. Essa criação é a vida corporativa de Deus. É por isso que o texto de Caminhão diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A menos que vivamos essa vida e essa realidade desse filho corporativa, nunca vamos expressar o que diz Efésios 1, verso 22. Abre sua Bíblia. Eu falei que a gente gostava de Bíblia. Você não quis acreditar em mim? Olha o texto de Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Deixa eu pegar esse texto aqui. Isso aí. Irmão, faz assim. O diabo está debaixo do seu pé. Quem é isso? O diabo não está debaixo do seu pé. O diabo está debaixo do pé do corpo de Cristo. Se você não está no corpo de Cristo, toma cuidado, que ele vai picar o seu pé. E não diz que o diabo, o texto é mais complexo, diz que todas as coisas por debaixo de seus pés, para ser o cabeça sobre... Não, pastor, está falando de Cristo, o cabeça. Não, porque ele é o cabeça, o pé é quem? A igreja. Cabeça aí, corpo. E deu à igreja, é o texto simples, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é o nosso objetivo: encher todas as coisas de Cristo, encher as faculdades de Cristo, os trabalhos de Cristo, as ruas de Cristo, as cidades de Cristo, os bairros de Cristo, os shoppings de Cristo, os cinemas de Cristo. Só que tudo que tocar a Cristo vai morrer. É por isso que diz o texto que não existe judeu, nem grego, nem circuncisão, porque Cristo é tudo, hein? Porque todos passamos de muitos a um só. Em Cristo, Cristo é tudo em todos. Cristo não veio para satisfazer a necessidade do velho homem. É isso que pregaram para você. E Deus é fantástico. Quem aqui já foi de outra religião? Levanta a mão. Não vou perguntar qual é ou não. Deixa eu beber água, para não falar besteira. Você já reparou que toda religião levanta um ídolo para atender a necessidade do homem? Ah, você quer casar? Toca lá não sei em quem, no santo casamenteiro. Ah, é verdade. Aí tem uma árvore. É uma árvore, não é? A madeira, irmão, que todo mundo tem que tocar na madeira, no santo casamenteiro. As encalhadas vão lá tudo desesperadas, irmão. Meu irmão, se tocar em madeira, fizesse casamento. Já fez? Olha, é a história do amigo. Mas presta atenção, tô brincando, Dani, tô brincando. Presta atenção, olha pra mim. Porque os ídolos foram criados para satisfazer a necessidade do homem. Só Deus é diferente. Você que foi criado para satisfazer a vontade dele. Todo ídolo tem uma criação. É por isso que você vê, o ídolo tal faz tal coisa. Mas você não, você foi criado para você satisfazer a vontade de Deus. Fomos criados nele. Olha que fantástico isso. A palavra vai dizer que nós estávamos em Deus antes de nascermos, porque nós fomos eleitos em Deus. Então você estava dentro de Deus antes de nascer, o seu espírito estava dentro de Deus. Isso é um assunto complexo, a gente pode marcar outro dia para falar sobre isso. E você estava em Deus. É por isso que quem já teve aqui, qual é o nome daquele negócio? Que você passa uma situação e você, caramba, eu já vi isso. É que eu não sou dessa língua aí, fica difícil para mim. Esse negócio aí. Irmão, você passa e fala assim, gente, já vivi isso. Sim ou não? É porque você já viveu isso mesmo.
Porque antes de você nascer, todos os seus dias foram contados. E o seu espírito sabe tudo o que vai acontecer. Só que você, carnal e Adão, não consegue saber nada. Então de vez em quando Deus te dá um lapso falando: ó, isso já aconteceu, você já viu isso. Deus te contou toda a sua história antes de você nascer. Você concordou e desceu. Tá, outro dia a gente continua. Então, como eu estava em Deus e agora Deus está em mim, fala assim: Ele me ama. Mas quando me ama, está amando a si mesmo. Vem dois aqui, dois, rapidinho, dois. Duas pessoas, vem cá. Sobe aqui, vem cá, Douglas, rapidinho. Já foi, já? Então vem já. Não, só dois. Fica um do lado um do outro. Fica de frente. Deus, Jesus, ok? Aí você diz assim: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Não, Deus não te ama. Porque Deus não ama nada fora do seu filho. O que Deus fez comigo e com você é muito mais sério. O que tem aqui dentro entre Deus e o filho é muito forte. Porque é um amor sem interesse, é um amor sincero, um amor verdadeiro. E tudo que Deus deu ao filho, Deus deu à igreja. O que Deus fez comigo e com você foi meter a gente dentro desse amor. Se o filho é salvo, eu sou salvo. Se ele é rei, eu sou rei. Se ele é sacerdote, eu sou sacerdote. Se ele tem herança, eu tenho herança. Porque tudo que o filho é, nós somos. A igreja foi feita para se parecer com Jesus, mas está querendo se parecer com o pastor da igreja. Deus meteu a gente nesse amor. É por isso que você faz besteira e não entende como Deus te abençoa. É porque Ele não abençoa você, Ele abençoa o filho. E no filho, como você está no filho, você foi abençoado por Ele. Você foi metido nessa relação aqui, ó. Essa relação inconfundível, apaixonante. Eu sei que isso desfigura muita coisa que você aprendeu a vida toda no Evangelho. Pastor, me ajuda a melhorar o meu marido. Eu te ajudo. Traz um prego e uma madeira para a gente pendurar ele. Cruz. Você não pode ser melhorado. Você sabe qual é a pior esposa que já existiu? A igreja. A pior noiva da história é a igreja. Que o marido fez tudo por ela, o noivo fez tudo por ela. E ela troca ele por qualquer pingado na rua. Mas Jesus, ao invés de abandonar a esposa, amou a ela e morreu por ela. A glória de um casamento são duas pessoas. Duas pessoas que renunciaram por completo suas vontades para juntos viver a vontade de Deus. E qual a glória de uma igreja? A glória de uma igreja são pessoas que renunciamos nossas vontades para juntos fazermos a vontade de Deus. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento, ele se separou de Deus, ele morreu. É por isso que diz o texto, Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O Adão, ele andava vestido de glória, irmão. O Adão, quando pecou, a glória foi embora. Os animais não respeitavam o Adão. Os animais respeitavam a glória que estava no Adão. O Adão ficou completamente separado de Deus. A solução foi que Deus enviasse seu filho para fazer um conosco. Todos que estão na igreja estão em Cristo? Não, muitos nem o conhecem. Vieram para a igreja como leproso, para serem limpos da sua lepra. É por isso que 9 vão embora depois curados e nunca mais voltam. Não muda nada. Os apóstolos oravam os desejos de Deus, queridos. O filho corporativo, a igreja, não deveria desejar outra coisa que não fosse a vontade de Deus. Ao sermos absorvidos pela vida do filho, nós desejamos o que o pai deseja. Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra Satanás. Paulo vai dizer que a nossa guerra é contra carne e sangue. Ponto. Inimigo detectado. Você é o inimigo de Deus. Calma. O inimigo de Deus não é o diabo. O seu inimigo não é o diabo, perdão. Porque o diabo já foi derrotado. O seu inimigo é o velho homem dentro de você, querendo fazer uma vontade diferente da vontade de Deus. É por isso que tem dia que você acorda muito crente, tem dia que você acorda desviado. Sabe qual é o problema? É que nós somos hipócritas demais para ligar para alguém, procurar ajuda e falar: pelo amor de Deus, me ajuda que hoje eu estou desviado. Porque ontem você estava na igreja. A nossa guerra é contra a carne. Nós estamos em Cristo, diga amém. Ele é a nossa provisão. Não busque em outra pessoa o que só Cristo pode dar para você.
Você pode ter boa vontade. Você pode querer ajudar todo mundo. Mas a realidade do velho homem em você está atrasando as próximas gerações. Muda você primeiro. Se endireita primeiro. Todo o propósito que estava oculto em todos os tempos. Porque entenda, o diabo não sabia que Deus tinha filho. Os anjos não sabiam que Deus tinha filho. Respira, eu sei que é controverso isso. É por isso que o diabo olhou um trono e falou assim: pegarei o meu trono, lembra desse texto? E elevarei junto das estrelas de Deus. Aquele trono era o trono de Cristo, mas o diabo não sabia que Deus tinha filho. Pergunta. Ficaram com medo até de perguntar. Pergunta. Porque o texto de Paulo vai dizer que Jesus era um mistério oculto que foi revelado aos santos. Então nem os anjos sabiam, estava oculto. Porque Jesus era o verbo de Deus. Deus falava, Jesus fazia e voltava para dentro de Deus. Eu sei que é confuso. Mas até hoje é assim. Cristo está em você, diga assim. Até hoje é assim, você fala, ele sai e volta. Ou quem cumpre as suas orações? Quem tem realizado aquilo que Deus tem programado na sua vida? É o Cristo dentro de você. Agora esse Cristo nasceu num corpo de carne e osso. E diz a Bíblia que é necessário que essa carne seja despedaçada para esse Cristo sair. Não, pastor, não diz isso não. Não tem problema. Hebreus 10, verso 19. Pastor, por que você abre muita Bíblia? Para não ficar na minha opinião, irmão. Para você aqui ter na certeza que o que você está escutando é Deus que falou. Hebreus 10, verso 19. Olha o que diz o texto. Você abriu, diga amém? Quase chorei agora. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Então a Bíblia está dizendo que o véu era a carne de Jesus. Sim ou não? Então quando diz o texto, diz que o véu se rasgou de cima, o que rasgou? Foi a carne de Cristo. E agora eu entro pelo um novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho é esse? Através de Cristo. Cristo abriu uma porta, porque ele disse que ele é a porta, no seu corpo. E através do Jesus, você vai encontrar o Cristo. Através da crucificação do Jesus, esse corpo foi aberto. E você por essa porta entra. Para encontrar um novo e vivo caminho. Isto é, o seu corpo. Como se tirou o véu da velha aliança? Pela cruz. Onde está a divisão entre velho homem e novo homem? Cruz. Eu sempre brinco aqui com aquela música do Kleber Lucas, sabe? Aquela Aos Pés da Cruz. Linda, alguém conhece essa música? Linda, né? Eu ia falar para você tocar, mas eu esqueci que você é geração worship. E YouTube também não pode. É verdade. Mas presta atenção. A música diz que aquele homem estava aos pés da cruz. Linda música. Mas fora de contexto. Porque a igreja não está aos pés da cruz. A igreja está após a cruz. Ela passou por dentro dela. A palavra vai dizer que crucificados estamos com Cristo, ressuscitados estamos com Ele. Você quer ver só? Isso é fantástico e você nunca pensou nisso. Nós estamos no ano de 2023. Vai. Depois de Cristo. E se tem um depois de Cristo, tem o... Até isso é mentira. Porque nada é depois de Cristo, nem antes de Cristo. Cristo é eterno. Ele estava antes da fundação do mundo e continuará existindo depois da fundação do mundo. Talvez a palavra correta seria depois de Jesus e antes de Jesus. Mas a igreja não entendeu isso e outro dia eu explico melhor sobre isso.
Porque o Cristo veio habitar num corpo chamado Jesus. Esse corpo chamado Jesus morreu Esse corpo chamado Jesus deu luz a um outro corpo. O corpo de Cristo, chamado a igreja. A cruz quitou os véus para vermos e vivermos esse mistério. Isso só ocorre por uma cruz com Cristo. E só vamos conseguir ver o Cristo corporativo, essa novidade de vida, e experimentarmos esse propósito de Deus na cruz. Entenda, o Bruno não tem propósito. Eu sei que é vaidoso falar isso, mas não tem. O único propósito que nós temos é o propósito eterno em Cristo Jesus, que eu fui inserido. Nós fomos inseridos no propósito de Deus. Antes da cruz, tudo é natural, tudo está desviado. Nesse homem natural, no Velho Testamento, nós vemos sombras, figuras, símbolos, tipos. Deus não podia se revelar a esse homem, porque ele estava morto. Entenda, o tabernáculo era um templo, mas agora nós somos o templo. No Velho Testamento nós temos um sacrifício, o sacrifício é Cristo. Havia um cordeiro, o cordeiro é Cristo. O pão é Cristo. Tudo é uma sombra para expressar Cristo. É por isso que diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,16, sua nota, que a ninguém conhecemos segundo a carne. E o Paulo é um sem vergonha. Olha para mim, Paulo é fantástico, irmão. A ninguém conhecemos segundo a carne. Olha para mim que você vai pegar isso. Por que o Paulo, entre outras coisas, fala isso? Porque quando Paulo vai se auto-erguer a apóstolo, porque ninguém ungiu Paulo. Paulo fala, eu apóstolo segundo Jesus. Eu apóstolo segundo Cristo. Aí ele vai ensinar sobre ceia. Eu vou ensinar o que também aprendi. Ou seja, o próprio Jesus, depois de morto, se apresenta para ele e ensina para ele. E aí se ergueu um inquérito naquela época, porque os apóstolos, teoricamente, eram as pessoas que andaram com Jesus. Sim ou não? Mas o Paulo, ele anda outras vezes, ele fala, eu não estou ligando para o que vocês pensam. Eu fui erguido por Jesus, ele me ungiu. Eu sou apóstolo segundo ele, segundo vocês nem me importa. E ele dá esse texto que ele fala assim, porque eu não conheço ninguém segundo a carne, eu conheço segundo o que a gente está dizendo? É que vocês, ainda que andassem com ele, só conhecem Jesus na carne. Eu conheço o Cristo no Espírito. Aí todo mundo aqui, ó. Vocês estão conhecendo Jesus da carne. Eu conheci no Espírito. O novo homem não é do mundo. Paulo vai dizer que a nossa casa é Cristo, a nossa cidadania está no céu, nós somos estrangeiros na terra, embaixadores de Deus nessa terra. Nós não somos daqui, mas fomos enviados para cá para representar alguém. Você não foi enviado para cá para representar o seu testemunho. Você foi enviado para cá para representar o Cristo que está em você. Nunca foi sobre você, nunca foi por você. Tudo foi por Ele, para Ele e por causa dEle. Nós precisamos expressar a natureza desse homem que pertencemos. Nada ocorre em nossas vidas de maneira individual. Sabe quando é que você sabe que você começa a estar em Cristo? Quando você começou a pensar no todo e não só em você. Porque nunca foi sobre você. Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está nesse homem corporativo, ele é novo. Somos uma nova criação. Coisas velhas passaram, este tudo se fez novo. Desde a mente de Cristo nós compartilhamos a mesma vida. Na antiga criação nada poderia ser Isso é fantástico. Preste atenção. Pense em você antes de conhecer Jesus. Amém? Ok? E aí eu vou cortar seu braço, sua perna, sua cabeça, seu nariz, sua barriga. Dependendo do tamanho da barriga, a gente corta em 3 a barriga. Corta a perna, corta dedo. E vou botar tudo dentro de uma caixa.
Isso é comunhão, sim ou não? Isso é comunhão, sim ou não? Não, porque proximidade não é comunhão. Você não entendeu? Você pode vir para a igreja, estar próximo de Jesus, não ter comunhão com Ele, porque proximidade não é comunhão. Comunhão só pode ter sido feita com a mesma vida. Se não externa a mesma vida, nunca será comunhão. Nunca. Nunca. Ainda que esteja junto. O Cristo em mim não tem comunhão com a carne, só na mesma vida. A igreja só tem uma vida, a vida do Filho. O homem natural divide e separa, porque essa é a substância dele. Ele é o que ele reproduz, mata casamento, mata gerações, mata filhos. Eu posso destituir um texto da sua vida? Posso? Abre em João 10, famosíssimo. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: não fica chateado com o pastor, não. Não, fala para ele que ele vai ficar chateado comigo. João 10:10, você abriu, diga amém. Fala assim para mim: o diabo, é isso que está escrito? Não. Está escrito o ladrão. Vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em... E aí você aprendeu que nesse texto o ladrão é o... Vai, fala alto. Esse texto nunca tem falando do diabo. Tá, respira. Pastor, mas está dizendo o ladrão. Tem pastor que até prega que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas diz o ladrão: pastor, é claro que fala do diabo. Não, o texto fala de falsos mestres, porque está dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas esse mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com ovelhas. Eu sou o bom pastor. O ladrão não é o diabo. Aqui é o mercenário, o pastor fajuto, aquele que usa o dinheiro do povo. Aquele que só quer usar. E se você estiver morrendo, não te liga, não dá um alô, como é que você tá? Porque você não desapareceu. Mercenário, o falso mestre, o hipócrita, o que quer te usar, te matar e depois te botar num canto para você nunca mais ser usado. O texto não é sobre diabo, é sobre falso mestre. Está escrito, é literal. O problema é que o diabo usa esses falsos homens, dá fama para ele, dá dinheiro. E eles começam a ficar envadecidos e não se importam se as pessoas estão morrendo. O que o texto está dizendo é que vocês têm um livro, vocês têm a mim, mas esses falsos mestres estão conduzindo você. O texto vai dizer em João 15:7: permanecei em mim, permanecei na palavra. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Não existe permanência na igreja sem Cristo. Se vocês permanecerem no Cristo, esse Cristo vai se revelar tudo que eu estou ministrando. É tempo de permanecer na vida do Filho. E se permanecermos, todos vamos ver o mesmo. Nunca vamos expressar a vida de Cristo por completo se eu não estou vendo um Cristo completo. É possível que eu veja mais, você veja menos, alguém veja mais, eu veja menos, mas isso não nos separa. Isso só nos faz caminharmos juntos. Não há nada em você que você tenha que gostar da igreja. Ai, eu gosto tanto desse louvor. Você não vem à igreja porque você gosta, você vem para a igreja para a gente agradar a Ele. A igreja supera infinitamente a beleza de toda a criação, porque a igreja é o próprio Cristo. Não tem como olhar a igreja e não olhar a Cristo. Os apóstolos não tinham Bíblia, nem notebook. Os apóstolos não tinham a Bíblia, não tinham, mas carregavam uma palavra. Não viam versículos, mas viam a Cristo. E se o mesmo Espírito que se apossou dos apóstolos operar em nós, queridos, nós vamos mudar o Rio de Janeiro inteiro. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, verso 16. Se anuncio o evangelho, não tendo que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Alguém que viu uma porção tão grande de Cristo, é impossível ficar calado.
O único conteúdo de toda a Bíblia é Cristo. Se você abrir Gênesis, eu mostro Cristo para você. Se você abrir Êxodo, eu mostro Cristo para você. Se você abrir Número, eu mostro Cristo para você. É tempo de uma igreja que consiga orar. Eu quero te ver melhor, eu quero te expressar melhor, mas para te expressar melhor eu tenho que te ver mais. Nós não fomos chamados a um êxito, nós fomos chamados para que Ele seja visto em nós. Nós não estamos levantando pessoas, Deus está levantando o próprio Filho nas pessoas. Nós temos pessoas aqui que talvez hoje começaram a enxergar melhor, falar assim: caramba, é isso. E o importante é que todos cheguemos. Todos. Olha o que diz o texto de Efésios 4. E o louvor pode subir. Efésios 4, 10. Abre esse texto para mim, por favor. Abre ele. Preste atenção nisso, que esse texto vai mudar a sua vida. Efésios 4, verso 10. Você abriu, diga amém. Vou esperar você abrir. Efésios 4, verso 10. Você abriu, diga amém. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com vista do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que eu chegue. Até que eu chegue. Até que... Não. Até que eu chegue, até que todos, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de... Sabe por que eu prego? Até que todos cheguemos. Não basta eu saber. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a unidade da fé. Não tem como termos unidade de fé se nós cremos em coisas diferentes. Sabe o que é um varão perfeito? Isso é fantástico. Não, irmão, esse é o varão perfeito. O varão perfeito é o corpo de Cristo, ele não é uma pessoa. É tempo da gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Eu falei sexta-feira e repito hoje. Por que nós focamos em cuidar de pessoas nessa casa? A nossa oração é que todos que entrem por essas portas queiram ser cuidados. Por quê? Porque ao cuidar da Joyce, eu conheço a parte de Cristo que eu não conhecia. Você tem que absorver isso no espírito, irmão. A Joyce, ela é a parte de Cristo que o Bruno desconhece. Para conhecer mais de Cristo, eu tenho que conhecer a Elaine. Para conhecer mais de Cristo, eu não tenho que só ler e orar. Eu vou ter que conhecer você. Porque você não grita que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Eu não te conheço. Logo, não conheço o Cristo do tamanho que Ele é na sua vida. O meu trabalho não é que você tenha uma vida melhor ou pior. É que quando você chegar amanhã no seu trabalho, as pessoas notam e falam assim: nossa, você está diferente. Tô vendo um negócio em você. Não, calma aí. Não é você postar o carro novo e falar foi Deus que me deu. Que o outro pode postar foi o diabo que me deu. E o outro pode postar foi o meu emprego que me deu. Você deveria postar: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você não deveria mostrar as coisas que você tem. Você deveria mostrar o Cristo que você exala. É por isso que nessa casa, eu toda vez que a gente vai ofertar alguma coisa, eu nunca separo um envelope para mim. Nunca. Porque eu não quero te manipular. Você não tem que fazer porque eu faço, deixo de fazer. Você tem que fazer porque o Cristo que está em você te exala. E seria hipocrisia eu dizimar aqui, eu dizimo em outro pastor, irmão. Por que, pastor? Que é isso?
Não, hipocrisia. Eu vi o full time no evangelho. Se você mandar uma mensagem hoje, eu te respondo em 10 minutos, geralmente. Se você faltar, você recebe a mensagem, se eu tiver seu telefone. Tem certeza disso? Se eu não tiver, alguém vai te mandar uma mensagem, eu espero isso, ou eu mato meus líderes. Porque a igreja é sobre cuidarmos de pessoas, limparmos você. Mas eu não quero te limpar e te moldar a uma pessoa melhor. Não, é para que Cristo seja visto, para que você não precise pregar para as pessoas verem Cristo, para que você não precise mostrar o que você tem. Olha o que Deus fez na minha vida, e matar com depressão. Por que pastores estão morrendo de depressão? Estão cheios de Cristo? Não. Em vez de se tratarem, preferiram viver uma hipocrisia de subir um altar e dar o que não tem. E nada contra eles, entenda isso. Eles precisam descer para serem cuidados. Mas pastor achou que não é cuidado. Eu sou cuidado por um apóstolo. Júnior está aqui, pastor Júnior é cuidado. Pastor Júnior cuida de pessoas. Ninguém é de ferro. Mas não, as mega igrejas, e nada contra a mega igreja, daqui a 5 anos você volte, nós seremos uma mega igreja, nada contra isso. Mas as mega igrejas pregaram algo que é uma mentira. É difícil cuidar de pessoa com tanta gente. Então faz o seguinte, volta para uma casinha para cuidar das pessoas. Porque as pessoas necessitam ser cuidadas, necessitam ser limpadas. Eu sei que eu preguei hoje que 50% talvez você sequer absorveu. E é natural isso. Você precisa de alguém para perguntar e falar, eu não entendi isso. Ele falar assim, isso aqui é por causa disso, filho. E talvez chegou hoje com muita carga de evangelho e você falou, é isso. Nossa, nunca chutei isso na vida. Não, meu Deus. Infelizmente o que nós escutamos muitas vezes é o outro evangelho que o apóstolo fala. Ai daquele que pregar outro evangelho. Faça uma reflexão hoje. Será que você tem escutado o evangelho ou não? Porque o evangelho é Cristo. O evangelho não contém Cristo. Pastor, e quando é que eu melhoro de vida? Em Cristo. Quando é que o meu casamento melhora? Em Cristo. Quando é que a minha vida se aperfeiçoa? Em Cristo. Quando é que tudo se endireita? Em Cristo. Eu não tenho como melhorar a vida do velho homem. Não tem como. E sabe aquela história de você pecou e foi pro final da fila? Isso nunca existiu, gente. Até porque tem alguém aqui que não pecou essa semana? Inclusive o que vos fala? Se você quiser não deixar de vir porque o pastor falou que ele cometeu algum pecado, irmão, é melhor você nem vir semana passada. Mas fica no quarto para Deus pregar para você. Porque eu não conheço ninguém que não tenha pecado. Porque eu não conheço ninguém perfeito em Cristo ainda, nem o que vos fala. O que é isso? Ser humano. Jesus foi tão Deus, tão Deus, tão Deus, tão Deus que resolveu ser homem. E ser um homem perfeito. Sabe o que é graça? É a oportunidade que Deus deu para mim e para você viver exatamente como Jesus viveu. Talvez hoje seja um dia da gente se arrepender, sabe por quê? Porque talvez a gente procurou os cultos e os apelos da vida para nos sentirmos melhores dos nossos pecados, para corrigirmos dúvidas, problemas. Hoje eu gostaria de um apelo de alguém que quer conhecer mais Ele, que possa chorar e falar, Senhor, eu quero te ver como eu nunca vi antes. Muito mais do que tratar essa crise que você está vivendo. Hoje a gente precisa se destacar, queridos. Sabe por que a gente anda devagar no Evangelho? Porque eu não estou vendo a Cristo como eu deveria ver. Sabe por que tem coisa que eu não consigo fazer no Evangelho? Porque eu não vi Ele o bastante. Sabe por que minha célula não anda? Minha equipe não anda? Porque você ainda não viu o suficiente. E enxergar menos dele não é ser vaidoso, ou se sentir menosprezado. Mas a gente veio para a igreja por tantas coisas. Como eu sonho por uma igreja que entre por aqui só para conhecê-lo mais. Como eu oro por uma igreja que
consiga abandonar suas crises para conhecer mais Jesus. E por mais que você esteja destruído, só queira abraçá-lo mais. Que não queira uma revelação para pregar, mas queira uma revelação para viver. Porque a revelação revela a aproximação de Deus. Olha como eu oro por uma igreja que desde tão cheia dele, tão cheia dele, tão cheia, que descobriu que ainda não conhece por completo. Que descobriu que prega menos porque não vê melhor. Que para de apontar para pessoas e fala: o meu erro é porque eu não te vejo como eu deveria ver. O meu erro é porque eu me perdi e eu não estou te vendo como eu deveria. O meu erro é porque eu quero que as pessoas me vejam. Uma roupa bonita, um terno. Não, uma estrutura bonita. Não. Eu sou que uma igreja consiga ajoelhar e falar: Senhor, eu só quero te ver mais. Me perdoa porque eu fui para a igreja procurar para mim alguma coisa. Me perdoa porque eu fui te buscar e você morreu na cruz para que eu possa te encontrar, mas eu fui procurar eu. Meu sonho com um local assim. Eu sei que você tem problemas, você tem crises, e talvez você veio hoje buscar um motivo para acabar com essa crise. Essa crise tem um motivo. Você ainda vive parte do velho homem. Só que tem que ser muito humano para confessar isso. Os seus pecados são fruto do Adão que ainda está dentro de você. Eu não consigo fazer isso. Não, eu devo falar com umas 100, 120 pessoas todo dia. Todo dia. Eu não falo de hoje, que eu tô full time no evangelho. Eu faço isso há 15 anos. Sabe por quê? Porque mesmo que eu não consiga talvez fazer você entender o Cristo que eu conheço, se você entender 10%, 1%, vai mudar toda a sua vida. Foi o que aquela mulher sírio-fenícia pregou, o que eu preguei sexta-feira. Se uma migalha cair desse pão. Mas eu tenho certeza que hoje eu não apresentei uma migalha não, eu apresentei uma padaria inteira. Talvez hoje seja um dia de arrependimento, sabe? A gente chorar. Falar: Senhor, perdoa. Perdoa porque eu estou pedindo por tanta coisa. Eu deveria estar pedindo só para te conhecer mais. O Senhor é tão grande, tão grande, tão grande. Sabe qual foi o grande erro de Eva? Foi não entender quem era. O texto vai dizer que o Satanás fala assim: come daquela árvore, porque Deus tem medo. Porque no dia que você comer dela, você vai ser como Ele. Mas ela já era como Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Hoje é um dia de gente corajosa, sabe? Gente que hoje tem que olhar e falar: Senhor, eu me arrependo porque eu quero te conhecer mais. Eu me arrependo por cada comida que eu comi dentro das igrejas, que eu sei que nunca for evangelho. É por isso que você se desvia, você se esfria, que você está se alimentando de outra coisa. Hoje eu vim pregar para gente corajosa, irmão, que consegue levantar a mão e falar: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero fazer isso que o pastor fez: olhar a Bíblia e te ver. Ainda que isso possa levar 10 anos, 15 anos na minha vida, por exemplo. Eu só quero te ver melhor.